Olá, seja muito bem-vindo aqui nesse novo espaço de comentários sobre o Vasco da Gama. Vasco que conseguiu a sua manutenção na Série A do Campeonato Brasileiro, a duras penas, mas a conquista foi válida e foi importantíssima para o surgimento do clube. E nesse primeiro episódio nosso, só informando que depois vamos fazer uma vinheta, vamos dar uma melhorada aí no aspecto do canal, mas o mais importante é que não é um canal de notícias sobre o Vasco. Na verdade, eu vou comentar algumas notícias. Normalmente as pessoas pegam notícias e não pensam sobre elas, ou pegam opiniões e acham que são fatos, que são coisas distintas. E no Vasco não é diferente isso. Então vamos começar falando sobre a importância e a forma como se deu a manutenção do Vasco aqui na nossa Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, o Vasco, na verdade, ele terminou o primeiro turno com 13 pontos. Sim, 13 pontos com o jogo atrasado contra o América. Esse jogo foi realizado já pelo meio do segundo turno, e ele vencendo, somando daria 16 pontos no primeiro turno. Mas o fato é que na 19ª rodada, quando todos os times, menos América, Vasco, que tinha mais dois aí que também não tinham jogado, o Vasco tinha 13 pontos e era o 19º colocado, já não era mais o último colocado. Ele já tinha passado o próprio América Mineiro. Sim, de qualquer forma, não é jogar ou desmerecer o Ramon Dias e o trabalho de toda a sua comissão técnica e dos atletas que chegaram. Vamos analisar o que aconteceu. O Vasco com o Barbieri fez 9 pontos. Barbieri, no jogo do Fortaleza, já falei, esse cara tem que sair. Ele já tinha perdido o vestiário, já tinha perdido mão, já tinha perdido tudo. Ele não tinha condição de estar na frente do elenco do Vasco da Gama. Ele não tinha condição de comandar mais aquele elenco. Isso não é uma questão de se você gosta ou não da pessoa, ou se você gosta ou não do que ele fala, ou que ele deixa de falar. A questão não é essa. A questão é que o trabalho dele não andava. Na verdade, o trabalho dele regrediu muito. E ele não achava soluções, ele não achava saídas para o Vasco. Então, assim, ele já devia ter saído no jogo do Fortaleza. E eu sou contra trocas e demissões sem necessidade, porque um resultado ruim ou outro. O problema do Barbieri é que ele não teve um resultado ruim ou outro, ele teve uma penca de resultados ruins. E isso depois de você ter investido aí, sei lá, 80 milhões de reais numa formação de um elenco. Pois bem, ele se segurou no cargo, foi demitido bem mais à frente, 3 ou 4 rodadas depois, e isso eu acho que foi fundamental até para a péssima campanha do Vasco no primeiro turno. De qualquer forma, o Ramon ele chegou bem depois, o Barbieri saiu, ainda ficamos aí uns 3 jogos com o interino. Depois é que o Ramon Dias chegou, pegou algumas pedreiras de cara, perdeu esses jogos, mas você já via uma mudança de postura da equipe em campo, mesmo com o elenco que era do Barbieri. Por isso que eu considero que se tivéssemos tido mais tempo de Ramon Dias, não sei se chegaríamos aí à sexta, porque se você pegar os 2 turnos, ou melhor, se você pegar o desempenho do Ramon, da época do Ramon Dias, se você pegar assim, resultados dele, se você extrapolar para o campeonato inteiro, daríamos a nós a 6ª posição, ou seja, um lugar na Libertadores da América, na pré-Libertadores. Eu não sei se chegaríamos a isso, porque, na verdade, Ramon consegue esses resultados com a chegada de novos atletas. Mas eu tenho quase certeza que nós estaríamos ali numa competição sul-americana, ali numa Copa Sul-Americana, ali em torno ali de 9º, 8º lugar na competição. Teríamos tido um desempenho melhor na competição. Não tenho dúvidas disso. O
porque na verdade o Ramon ele perde alguns jogos quando ele chega, ele perde 2 ou 3 jogos logo que ele chega, mas com aquele elenco do Barbieri já traumatizado de uma série de resultados horrorosos e ele tendo que refazer tudo, né? Então, assim, tenho quase certeza que se ele tivesse chegado já no início da temporada, teríamos um resultado melhor. Não talvez da Libertadores, mas talvez sim de uma Sul-Americana. De qualquer forma, o Vasco ele fez uma coisa impensável. Se você for pensar, for analisar, lá no blog do Vasco Eterno, quando eu comento a situação do Vasco, que estava com 9 pontos ainda, eu falo assim, gente, ainda tem tempo de reverter a situação, mas o Vasco precisa fazer pontos ainda no primeiro turno. Por quê? É diferente, veja bem, existe uma diferença enorme. O Jorginho, ele quase reverteu a situação com aquele Vasco de Nenê, Andrezinho e tal, que caiu para a segunda divisão. Ele não conseguiu, por quê? Porque ali efetivamente o Vasco fez 9 pontos no primeiro turno. Na verdade, não no primeiro turno, ele fez 9 pontos até a 22ª ou 23ª rodada, porque ele só foi sair dos 9 pontos com a vitória de 1-0, gol de Leandrão, contra a Ponte Preta, lá em Campinas. Ou seja, o Vasco levou 22 ou 23 rodadas para fazer mais de 9 pontos. Porque até então ele estava com 9 pontos apenas. É uma diferença muito grande. Tão grande que o Vasco conseguiu reverter a situação esse ano. Embora o campeonato brasileiro desse ano eu tenha considerado mais difícil do que aquele, porque estava mais equilibrado, mais equipes com investimentos significativos no futebol, mas o Vasco fez mais pontos no primeiro turno. Ele termina o primeiro turno com 13 pontos, e se você considerar a vitória que ele teve naquele jogo atrasado contra o América Mineiro, seriam 16, ou seja, é uma diferença grande. 9 para 16 pontos são 7 pontos a mais. E justamente essa diferença foi o que possibilitou o Vasco chegar na última rodada e conseguir se classificar. Imagine você se tivéssemos jogado aquele jogo com aquele time horroroso do Barbieri contra o América, teríamos provavelmente perdido, perderíamos outros jogos e teríamos aí 9, talvez 10 pontos. 6 pontos a menos, amigo. O Vasco teria feito 30, o Vasco fez 45, teria feito 39 pontos. Teria caído. Entende? Essa é a grande diferença. Bom, conseguido aí a duras penas, foi uma campanha heróica realmente do grupo, mas veja bem, não é o mesmo grupo exatamente que começou com o Barbieri lá atrás. Se você for observar o Vasco daquele grupo que estava com o Barbieri, são pouquíssimos os atletas que realmente entram, principalmente do meio para frente. O meio de campo do Vasco, ele completamente reformulado no segundo turno. Você tem a chegada de Praxedes, que foi importante em um determinado momento ali. Você tem a chegada do Paulinho, que também foi muito importante em vários momentos, inclusive no último jogo, fazendo um gol. Você tem um ressurgimento aí de Zé Gabriel, você tem o Marlon Gomes voltando e tendo participações importantes nos jogos, você tem uma melhora bastante significativa também do próprio Jair. Então, assim, o meio-campo que estava arrasado, que não existia, o Vasco não tinha meio-campo, ele é totalmente reformulado e consegue se recuperar algumas peças. Até o próprio Matheus Carvalho, acho que é Carvalho, que ele chama de Cocão, né? Ele aparece bem em alguns momentos também. Não é um jogador extraordinário, nada demais, mas ele aparece bem em alguns momentos na campanha do segundo turno do Vasco. E isso é uma diferença fundamental. Meio-campo é a alma de qualquer time. É o cérebro e a alma de qualquer time. Né? A defesa é a base, mas o meio-campo é o cérebro e a alma. Se você não tem meio-campo, amigo, você não vai arrumar nada em jogo nenhum. É muito difícil você conseguir alguma coisa. E o Vasco reformulou completamente seu meio-campo. Se você for observar, alguns atletas que vieram no início da temporada para serem titulares, eles caem para reserva.
o meio-campo que joga a maioria das partidas do segundo turno e que faz essa mudança completa no Vasco, são os jogadores que vieram na janela de meio de ano. Praxedes, o Paulinho e um reaparecimento do nada do Zé Gabriel. Né? Assim como no ataque também, o único que sobrevive é o Peck. Daquele time que começa meio. Vamos dizer assim, eu não vou nem falar dos que já estavam no elenco, mas dos que vieram no início do ano. Daquele time do início do ano que realmente permanece no time titular são o goleiro, o Léo Jardim e Piton. Todo o resto do time titular praticamente muda. Sim, é verdade, na reta final o lateral direito Puma Rodrigues, ele meio que recupera a posição que ele tinha perdido para o terceiro reserva, né? Mas a verdade é que meio que unanimidades durante todo o ano são Léo Jardim e o Piton. O resto, praticamente todo mundo foi trocado. Né? Mesmo o Léo, o zagueiro, né? O Capasso, que eles vieram para fazer a dupla titular da zaga. O Capasso, tudo bem que teve uma lesão, ficou aí 2 meses e pouco afastado, mas o Léo ele sai porque ele não estava, em algumas oportunidades, ele não estava mais dando conta do recado. E o ataque, não precisa nem dizer nada. Né? Um jogador que veio com cartaz aí de artilheiro, de craque e tal, correspondeu absolutamente nada. No começo do ano ainda fez alguns gols, alguns passes e era líder nesses quesitos, mas Pedro Raul, a verdade é que não correspondeu nada. Ele fez 2 ou 3 gols aí no Campeonato Brasileiro, mas a penca de gols que ele perdia, e depois ele foi perdendo, eu não sei se era ele mesmo, ou se ele perdeu completamente a segurança, mas ele não ganhava uma disputa de bola, ele não ganhava nada. Assim, era uma nulidade em campo, a verdade é essa. E, então, assim, foi muito dinheiro gasto e mal gasto. Mas, no segundo semestre, nós tivemos uma recuperação importante no segundo semestre, no retorno aí do brasileiro. E aqui chegamos ao que aconteceu no dia seguinte. Aí esse jogo foi considerado uma final contra o Bragantino. Na verdade foi, porque era uma decisão para o Vasco. O Bragantino já não tinha muita coisa a mais para resolver, mas o Vasco tinha e o Vasco conseguiu resolver. Que foi o dia seguinte, foi a demissão do Paulo Brax e logo depois de vários membros do departamento de futebol, inclusive da base. Vamos lá. O trabalho de Paulo Brax. O trabalho de Paulo Brax bom, primeiro vamos dizer o seguinte, não existe trabalho perfeito, é muito difícil. Trabalho perfeito significa 100% de aproveitamento de uma equipe. E, assim, dificilmente uma equipe tem 100% de aproveitamento numa competição como o Campeonato Brasileiro. É quase impossível isso, mas digamos que alguém pudesse fazer isso. Então, assim, 100% não foi. Nem muito, muito dificilmente seria. Mas ele tem um começo de ano promissor, com aquelas contratações. O Pumita chega muito bem, o Piton chega muito bem, a zaga que se forma ali primeiro com o Miranda e o Léo, depois o Capasso entra também, o Capasso chega fazer um bom jogo na sua estreia, né? Ele entra no segundo tempo e acaba entrando meio que em desgraça com a torcida, perde também confiança, mas assim, o Vasco ele tem um começo promissor e inclusive agora já foi ventilado que a ideia era ficar entre os 6 primeiros ou os 8 para conseguir, já que Fluminense e São Paulo conseguiram vagas na Libertadores, ali teria que ficar entre o 7º e o 8º colocados do Brasileiro para conseguir uma vaga também na Libertadores. O Vasco, a ideia era essa. E o Vasco ficou muito longe disso, apesar de um começo bastante promissor, porque o Vasco pega 3 dos candidatos efetivos ao título e ele consegue uma vitória fora de casa contra o Atlético, um empate
um gosto de derrota, porque nós fizemos 2-0 no Palmeiras, no Maracanã, né? E depois um empate contra o Fluminense, uma equipe que a gente vinha perdendo já há algum tempo, né? Também o Fluminense. E conseguimos esse empate. Só que depois disso degringolou de vez o time. Aqueles jogadores que deram até alguma resposta interessante no Carioca simplesmente esqueceram o que é jogar bola, e foi derrota acima de derrota em cima de derrota. O time que era relativamente compacto no início da temporada, até apresentar um futebol mais moderno, ele se distanciou, se espaçou em campo, virou um time de totó, que aqueles 2 pontos abertos, que não existe movimentação, né? O Pedro Raul, que no início da temporada também conseguia matar bolas, segurar bolas, fazer o pivô, completamente nulo dentro de campo. E quando você tem um centroavante que não consegue fazer o mínimo, você praticamente mata tudo que é contra-ataque. E aí houve os maiores erros, na minha opinião, do Paulo Brax. Primeiro, foi a demora excessiva em demitir o Barbieri. Segundo, a demora em conseguir um outro técnico. Tá, o problema é que nós tínhamos um CEO na SAF, não vou falar o nome dele aqui, mas parece que ele boicotava o trabalho. Se porque ele é flamenguista ou se porque ele só estava pensando na parte financeira de gastar mais ou menos, eu não sei, eu não tenho condição de julgar, mas existia esse fato, isso era reconhecido por todos. Com a entrada do CEO atual, que é um vascaíno, aí você começa a se negociar mais com a 777, abre-se um pouco mais os cofres e você tem a chegada de jogadores importantes. Importantes para o desempenho da equipe, para a conquista de resultados. Mas o que eu falava era o seguinte: você precisa de um jogador que seja um cara líder técnico. Ele pode até não exercer exatamente esse papel, mas tem que ter um jogador que preocupe o time adversário para uma cobrança de falta, para uma cobrança de escanteio, para uma jogada inusitada. Você precisa ter esse cara. E veio o Payet. O Payet não desempenhou fantasticamente, mas ele foi responsável direto por 2 vitórias e ele foi responsável pela dor de cabeça de vários adversários, principalmente em cobranças de falta e algumas jogadas que ele fazia de muita técnica, passes, dribles, coisa que o time do Vasco não costuma fazer. E isso abre e isso desmonta defesas. Então, essa peça chegou além do que você dá um fator anímico à equipe. Chegou. O Vasco, depois disso, ele é uma outra equipe. A partir da metade do primeiro turno, do segundo turno, a vitória de 1-0 sobre o América Mineiro, Lagoa do Jair, o Vasco ele começa a oscilar demais. Logo que o Ramon Dias ele assume o Vasco volta a compactar o time e volta a fazer bons jogos, resultados que ele conquistava com bastante autoridade, porque ele jogava bem. Só que depois daquele jogo o Vasco parece que desandou de novo e assim alternava bons momentos e péssimos momentos. Mesmo assim, como você tinha mais qualidade individual dentro de campo, os resultados continuaram a aparecer. Às vezes perdia, às vezes ganhava, e isso é que trouxe o Vasco até o final disputando. E no final conseguiu o intento. O trabalho do Paulo Brax foi horroroso, é difícil para se dizer, não foi bom. Isso é óbvio, não foi bom. Agora, você tem que ter em mente algumas coisas, por exemplo, o boicote que nitidamente sofreu por parte da diretoria da SAF, né? Principalmente pelo CEL, que começou gerindo o Vasco. Até agora eu não entendi por que colocaram o flamenguista para ser presidente do Vasco, né? O Vasco SAF. Isso aí é surreal. E aí acontece que essas coisas são do futebol. Eu não sei se ele seria capaz de montar o elenco que o Vasco precisa para o ano que vem.
porque duas coisas nós temos que levar em conta para o ano que vem. Primeiro, é um aporte significativo e o time já tem uma espinha dorsal. Você já tem jogadores importantes ali. Agora tem que ver como é que eles vão trabalhar isso aí. Eu acho que você trazendo aí uns 4 jogadores nível acima, você tem um time para disputar todos os títulos que o Vasco entrar esse ano para fazer. Não é só para fazer figuração e fazer boa presença, não. É para disputar os títulos que o Vasco, dos campeonatos que o Vasco participar. Por quê? Porque você já tem uma espinha dorsal boa. Mas para isso você tem que trazer. Eu acho que você vai ter que trazer 2 bons atacantes de laterais, né? Por quê? Porque eu acho que o Peck não fica no Vasco. Provavelmente o Marlon Gomes deve sair também. E eu acho que mais alguns jogadores. Alguns por pura falta de qualidade técnica. Robson Bambu, pelo amor de Deus, manda ele de volta para onde ele veio. Né? Você tem alguns outros jogadores também que não entregaram e que estão com um contrato encerrando. É o caso do próprio Miranda. Eu não gosto dele como zagueiro. Eu acho que ele já deveria ter há muito tempo feito um intensivão aí para sair para cabeça de área, ali, ó, como volante ou como lateral direito. Ele não tem estatura e não tem força para jogar de zagueiro. Existe diferença, por exemplo, mas o Mauro Galvão fazia, mas o Medel é mais baixo que ele e faz. Sim, meu amigo, mas o Miranda não faz. A verdade é essa. Então o Miranda já deveria ter buscado uma outra posição para ele. De qualquer forma, ele deve sair também, além de outros aí, deve sair. Então o Vasco vai precisar de recompor o elenco e tem que trazer pelo menos uns 3 ou 4 jogadores de nível acima do mediano para serem titulares, os caras chegarem e jogarem. E aí você vai ter um time capaz de brigar por todos os títulos dos campeonatos que o Vasco participar. Estão falando muito aí quem vai substituir o Paulo Braga. Ele precisa de bastante dinheiro para poder trabalhar. Eu acho que o Vasco vai dar isso para ele, 250, 270 milhões, os valores variam, em cada site fala um valor diferente, mas com certeza é algo em torno de 250 milhões pelo menos. Dá para você fazer, dá para você remontar o elenco, repondo as peças que saíram, que não deram certo, com peças mais qualificadas até, e trazer uns 3 ou 4 nomes de peso para chegarem e jogarem. Agora, não pode ser nome os caras com 36, 37 anos. Senão você envelhece demais o time e aí eles jogam, mas eles não jogam. Porque o futebol hoje precisa de técnica, mas precisa correr muito também. Muita especulação, já estamos dizendo aí que o Vasco vai trazer um peruano, um volante peruano da seleção do Peru. Pode ser um reforço, um bom reforço, mas o Vasco precisa acima desse nível. Principalmente 2 jogadores de lado de campo, 2 atacantes de lado de campo, acima desse nível. Um zagueiro que seja mais rápido do que os nossos 2 titulares atuais. Então, assim, eu acho que o Vasco precisa dessas peças. Vamos ver o que vai acontecer. Mas uma coisa é verdade, o Vasco precisa agir rápido, porque não tem mais 3 ou 4 times disputando mercado no Brasil. Você agora tem pelo menos uns 10 times ou 12 disputando o mercado com força, porque tem recursos financeiros, tem bons profissionais disputando esse mercado, bons olheiros, e quem chega primeiro às vezes tem a vantagem. O Vasco precisa ter essa vantagem, não pode perder muito tempo, nem para trazer Alexandre Matos e nem para começar a realmente aprofundar essas negociações, porque já devem estar rolando, e fechar com atletas de ponta realmente.
Aí depois também você trazia alguns outros jogadores mais medianos para compor o elenco. Mas jogadores, por exemplo, se você traz um outro volante de ligação, o Paulinho é isso, é um volante de ligação, ele faz o segundo homem de meio campo ali, né? Se você traz um volante melhor do que ele e bota o Paulinho na reserva, meu amigo, isso está muito bem servido, porque vamos dizer que o titular, por algum motivo, não jogue ou fique 2, 3 semanas sem jogar, mas você tem o Paulinho para substituí-lo. Né? Você não tem um jogador qualquer. O Paulinho deu mostras de que tem condição de jogar, de substituir, mas eu posso ter um melhor do que ele. E é isso que o Vasco precisa trazer. Né? E um jogador de mais marcação que saiba também sair jogando. Isso aí, pessoal. Primeiro vídeo. Depois a gente vai melhorar a apresentação do canal. Hoje eu falei da reta final desse segundo turno aí do Brasileirão. Falei da demissão do Paulo Brax e de vários outros membros aí do futebol do Vasco, tanto profissional quanto da base. Né? Erros, né? Assim, é uma equipe. Então você saiu o chefe da equipe, não quer dizer que você vai mandar todo mundo embora. Mas às vezes fica uma situação muito ruim. E aí você tem que mandar outros membros porque eles meio que vão bater de frente com quem chegar. Então, assim, às vezes tem que mandar todo mundo embora. Isso aí acontece. Né? E falei também do que o Vasco precisa para o ano que vem. Os nomes a gente vai analisar quando eles aparecerem efetivamente. Eu não vou ficar aqui analisando como a mesma forma que eu estou fazendo no blog. Eu não vou ficar aqui analisando um monte de especulação, até porque essa época parece um monte de especulação. Eu vou ficar analisando essas especulações. Quando tiver alguma coisa realmente muito bem encaminhada ou já sacramentada, a gente analisa o nome e vê se realmente interessa. O que pode acontecer. E lembrando sempre que qualquer contratação é uma aposta. Se você trouxer o Messi pode acontecer uma coisa ruim com ele pode ter quebrar uma perna ou quebrar um pé e fica 3 meses aí parado. Quando volta, ele volta com medo e acaba não rendendo nem 10% do que ele costuma render ou rendeu durante a carreira. Então, assim, cada jogador é um jogador, cada contratação é uma contratação, todas elas são apostas. E é isso aí, pessoal. Esperamos que as apostas que o Vasco faça para o ano que vem, todas deem muito retorno técnico e financeiro para que o Vasco volte a crescer cada vez mais e volte a estar sempre no lugar que ele nunca deveria ter saído. Né? Se você for para pensar, 100 e poucos milhões que foram empregados, não foi tanto assim, já que o Vasco não contratou algumas posições pontuais. O Vasco contratou mais de um time. Como eu disse, alguns dos atletas que entravam nos lugares dos atletas que saíam por lesão ou por suspensão no segundo turno já eram contratações do primeiro turno, que não deram tão certo assim. Eles foram até boas contratações, como o Jair, por exemplo, mas não é um jogador para ser titular. A verdade é essa. Né? Tanto que não era no Atlético Mineiro, ele não é jogador para ser titular no Vasco, mas é um bom reserva. Então, assim, o Vasco teve que contratar mais de um time. Com 110 milhões, sim, é bastante dinheiro. Mas não é esse dinheiro todo que as pessoas estão pensando, porque o Vasco não tinha nada. A verdade é a seguinte, do time que terminou a Série B o ano passado, nós aproveitamos 2 jogadores. Foi o Gabriel Peck e foi o Marlon Gomes. Os outros todos, no final dessa reta de Campeonato Brasileiro, nessa reta final de Campeonato Brasileiro, nenhum deles nem entrar em campo entrava. Né? O Figueiredo ainda chegou a entrar em algumas partidas aí com o Ramon Dias, chegou até a ser titular em algumas ocasiões, mas assim, no final ele nem entrava. A verdade é essa. Figueiredo entrava. Então, assim, o Vasco, daquele time que terminou o Campeonato Brasileiro no ano passado, o único atleta aproveitado, realmente aproveitado, foi o Gabriel Peck e o Marlon Gomes, um pouco menos, né? Mas os 2 atletas que realmente foram aproveitados foram eles. O resto é tudo novo, inclusive reservas. Isso aí, pessoal.
quando tiver novidade do Vasco, a gente volta aqui também. E aí se inscreva no nosso canal aí, deixe seu like. Aquela rotina que você já conhece. Até o próximo.